Olá, muito prazer. Meu nome é Maicon, para quem não conhece. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, uma mensagem referente a um sentimento de extrema periculosidade, de extrema importância para nós também reconhecermos, né, esse sentimento, que através desse sentimento muitos amigos meus, pessoas que eu convivi, tive amizade, tirassem a própria vida. E muitas pessoas, por causa desse sentimento, acabam desistindo da vida, desistindo dos seus sonhos, deixam de se sentir importante e de se fazer importante na vida daqueles que o amam. Esse sentimento, ele me massacrou por um longo tempo. Eu ainda estou superando, né, com a graça do Senhor, a presença do Espírito Santo e a misericórdia de Cristo na minha vida. Eu ainda estou superando, lutando contra esse sentimento. É um sentimento que massacra, tira a sua paz. E esse sentimento me fez sentir impotente por muito tempo na minha vida. Eu me encontro numa comunidade terapêutica, num tratamento por causa de dependência química, por causa do uso de drogas abusivo. Eu contraí uma doença que se chama adicção, né, que é a doença causada pela dependência química. E por causa dessa doença, eu me fiz ausente na vida das minhas filhas. Eu me fiz irresponsável financeiramente falando, irresponsável com a minha saúde. Não, deixei de ser um bom filho, deixei de ser um bom irmão, um bom pai, um bom tio, um bom marido, justamente por causa dessa doença, né? E esse sentimento é o sentimento de culpa. Quantos de nós não sentimos culpa por alguma coisa que fez e não deveria ter feito, ou alguma coisa que não deveria ter feito e acabou fazendo? Esse sentimento, ele massacra, é um sentimento extremamente nocivo para nós seres humanos, que nos fazem acabar desistindo da vida. Muitos amigos meus que não conseguiram suportar esse sentimento de culpa, né, acabaram tirando a própria vida, como eu já disse, em consequência do vício dessa doença, e não suportaram um sentimento de culpa, né, se sentindo culpado por não fazer mais por alguém que depende de você, por não se sentir capaz, não ter o autocontrole sobre a sua vida. E essa culpa, esse sentimento de culpa, acaba levando as pessoas ao extremo, a ponto de tirarem a própria vida. Eu mesmo já tive vários momentos que pensei em dar um fim na minha vida por causa desse sentimento de culpa, esse sentimento devastador que arrasa o ser humano. Mas pela graça e misericórdia de Deus, eu não cheguei a ter coragem, mas faltou pouco. E eu já perdi a conta das pessoas que eu conheci, que têm o mesmo problema que eu, que teve e que tem o mesmo problema que eu, que esse sentimento massacra. Esse sentimento faz o coração sangrar. E é triste, é lamentável. Existem exemplos na Bíblia, dois personagens, eu vou citar aqui, que são exemplos de sentimento de culpa e a consequência que esse sentimento pode trazer.
Uma eu creio que todo mundo conhece, que é Judas Iscariotes, aquele que traiu Cristo com um beijo por moedas. Depois que ele traiu Cristo, né? Entregou Cristo na mão dos romanos, na mão dos sacerdotes, né? Dos fariseus da época. Quando Cristo foi capturado, foi açoitado, humilhado, cuspido, Judas sentiu esse sentimento de culpa que pesou demais no coração, na alma dele, e ele não teve capacidade, não conseguiu suportar esse sentimento e acabou tirando a sua própria vida. Outro exemplo é Saulo de Tarso, que depois de ter um encontro com Cristo, se tornou Paulo. Paulo, para quem não sabe, ele era uma pessoa extremamente impiedosa, defendia uma causa que para ele era uma causa legítima, né? Era um homem sábio, bem instruído na palavra, porém era um homem que caçava, prendia, escravizava, matava, torturava cristãos da época. E Paulo teve um momento que ele estava indo para Damasco e no meio do caminho ele teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com Cristo justamente quando ele estava indo fazer o trabalho dele, que era sequestrar, que era assassinar, prender, escravizar crianças, jovens, velhos, mulheres, totalmente impiedoso. Ele estava indo fazer o trabalho dele. Só que no meio do caminho ele teve um encontro com Cristo. E após esse encontro com Cristo, Paulo teve uma mudança de vida. Paulo, ele começou a servir a Cristo, começou a amar o próximo. Ele conheceu a verdade e a verdade o libertou. Então, só que Paulo sentia, ele conviveu com esse sentimento de culpa por muito tempo, que lá em 2 Coríntios, não me lembro o endereço certinho, Coríntios 12, 8 ao 9, do 7, né? Mas para você entender, lê 2 Coríntios 12, do início ao fim. Ele fala que ele tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne, creio eu, lógico do meu ponto de vista, era esse sentimento de culpa, né? De tanta gente que ele matou, de tanta gente que ele destruiu, de tanta gente que ele oprimiu, de tanta gente que ele torturou, fez barbaridades, defendendo a sua causa. Mas depois que ele encontrou a Cristo, e aí permitiu que Cristo fizesse uma mudança no coração, que permitiu que Cristo transformasse a vida dele, Paulo foi o maior discípulo de Cristo, né? E ele se tornou discípulo de Cristo depois que Cristo já tinha sido crucificado e tinha ressuscitado. Cristo já estava na glória. Ele foi o maior discípulo de Cristo, mesmo não tendo visto os milagres que Cristo fez, as curas, né, os ensinamentos, estando ali pessoalmente com Cristo, como os outros 12 apóstolos esteve. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa. Se perdoe, permita que Cristo te transforme. Não deixe que o sentimento de culpa pelos seus erros te escravize, te torture, porque nós somos seres imperfeitos. Somos seres que
constantemente vamos cometer erros e na maioria das vezes não querendo, né? A gente comete erro e depois percebe que errou um pouco mais para frente. Mas o que você vai fazer com esse sentimento? Esse sentimento de culpa pelos seus erros, pelas coisas que você fez e não deveria ter feito, ou pelas coisas que fez e não deveria ter feito? Ou vice-versa, né? Deveria ter feito e não feito e fez o que não deveria ter feito. Como você vai reagir diante disso? Você vai assumir o personagem de Judas, não se perdoando, não se permitindo o perdão a si próprio? Ou você vai ser como Saulo, que após um encontro com Cristo se tornou Paulo, apóstolo Paulo? Você vai deixar o sentimento de culpa te derrotar? Ou você vai se permitir que Deus transforme a sua vida e use sua vida para resgatar vidas, use sua vida para salvar vidas? Existem vidas que precisam ser resgatadas, vidas que, pelo sentimento de culpa, estão à beira de um precipício, a um passo do suicídio. E eu decidi, é a 5ª vez que eu estou passando por essa fase de tratamento. O sentimento de culpa eu ainda tenho, mas o Espírito Santo, Cristo está me curando, porque eu permiti. E eu permiti ser Paulo. Eu permiti que Deus me use como instrumento, como testemunho vivo de restauração, de um novo recomeço. E que minha vivência, minha história de vida, sirva de exemplo para aqueles que estão desesperados e acham que não tem mais saída, mas tem. E eu sou exemplo vivo. Então, eu queria deixar para vocês essa mensagem de auto-perdão, de humildade, né? Na verdade, para a gente se perdoar, a gente tem que ser humilde consigo mesmo. Temos que ser humilde consigo mesmo. E que você olhe além dos seus pecados, além dos seus erros. Olhe para frente, permita que Cristo entre na sua vida, aceite Ele na sua vida e seja um discípulo de Cristo. Deixe que a sua história de vida, a sua vivência, os seus erros, os seus acertos, os seus ganhos, as suas percas, sirvam de exemplo para os mais jovens. Eu tenho 2 filhas, uma que vai fazer 8 anos e a outra tem 3 aninhos. E eu espero que a minha história de vida, a minha recuperação, a minha força de vontade, minha dedicação para ser um pai melhor, um filho, um bom marido, um bom irmão, um bom tio, sirva de exemplo para elas. Que elas conheçam a minha história de vida. Já me perguntaram se eu não tenho vergonha de falar que eu sou um dependente químico, que eu desenvolvi essa doença, e de fazer meus vídeos, né, com as músicas, falando que eu estou me tratando, falando que eu estou numa comunidade terapêutica. Muito pelo contrário. Eu espero que minha vivência, minha história de vida, a minha experiência sirva de exemplo para os jovens, para aqueles que estão iniciando nessa vida de crime, de droga, de prostituição, de tudo aquilo que é errado e que ele só leva à morte. Então não tenho
porque eu me permiti ser um instrumento na vida, nas mãos do Senhor para resgatar vidas. Então é isso. Eu espero que você reflita com relação a esse sentimento que se chama culpa, que é um sentimento muito perigoso, e reconheça que nós somos falhos. Nós nunca vamos ser totalmente 100% assertivos. Vamos cometer erros, vamos falhar. Porém, vamos acertar, vamos conquistar. Então é isso. Eu espero que essa reflexão sirva para algo de bom na vida de vocês e que vocês se perdoem e permita que o Espírito Santo faça morada no coração de vocês. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe sempre, sempre as pessoas que curtem, que comentam, que participam nas minhas músicas, me incentivam, que falam que as minhas músicas, as minhas composições são músicas que ajudam de alguma forma. Muito obrigado, me sinto muito satisfeito. Não há dinheiro que pague esse sentimento de gratidão, de satisfação, de poder estar fazendo bem ao próximo. Fazer aquilo que Cristo nos ensinou, né? Fazer o bem, amar o próximo. Então é isso, fiquem com Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima.